flag is in the air, and we are underway here in Richmond, Virginia. Você sabe qual é o melhor loteador para sua residência? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu tenho uma residência com 2 andares. Qual seria a melhor opção de roteador para mim? A melhor opção de roteador para você hoje neste cenário seria um Deco, que é este equipamento que ele possui 3 roteadores, entre 3 e 2, para que você tenha uma melhor estabilidade, tanto de alcance como de velocidade. A cobertura dele fica entre 175 metros a 375 metros com os 3 pontos, ideal para até no máximo 150 conexões simultâneas. Velocidade suportável até de 600 MB. Vem comigo que eu te mostro na prática. É isso aí, você captou? Para sua residência, até 2 andares, um Deco. Luan, e hoje, com Wi-Fi 6, qual roteadores você indica? Olha, os roteadores que eu indico hoje é os do TP-Link, porque tem melhor performance, tem gerência, você consegue ter melhor estabilidade em questão de jogos, de acesso às redes sociais e também com amplitude também de alcance de cobertura. Também são muito ideais para casas que têm equipamentos que já são compatíveis com Wi-Fi 6. Indico também os modelos AX, modelos AX50, AX10 e AX3 da Huawei. Esses são os 3 equipamentos que eu indico que têm melhor estabilidade e melhor estabilidade de velocidade. E aí, ficou com dúvidas? Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que no próximo tutorial a gente vai estar sanando todas elas. Compromisso e qualidade, nosso maior diferencial. Com tecnologia de última geração e profissionais altamente capacitados. Dispomos da melhor equipe e ótimos planos para melhor lhe atender. Internet, bom dia, como posso ajudar? Vem para a JRnet, internet, sempre ao seu alcance. Estamos começando mais um programa Fala Mulher e hoje nós vamos mergulhar em conversas muito esclarecedoras falando sobre liberdade financeira. Inclusive eu estou interessadíssima por esse tema, estava aqui contando as horas, os minutos e os segundos para começar esse programa, porque é uma satisfação estar aqui ao lado da minha amiga Ana Cláudia Matos, que vai estar junto, apresentando também aqui esse programa e vamos compartilhar também muitas dicas das experiências também de Ana, das experiências da nossa convidada, que também é top, viu? Nós temos hoje a nossa convidada Jenny Almeida, e ela é uma estrategista financeira, administradora de empresas, pós-graduada especialista em finanças pela Harvard
Business. Olha que fantástico, tá? Educadora, planejadora financeira e consultora de investimentos CVM. Veja a trajetória dessa convidada de hoje, fantástica. E ela ocupa os cargos de CEO na Invest for You e na Invest for Business. A produção também preparou um vídeo exclusivo, né, para iniciar aqui o nosso programa e dar as boas-vindas para vocês. Ana, antes do vídeo começar também... Olá, mulheres! Hoje nesse programa lindo, Fala Mulher. E, gente, se Josana estava ansiosa por esse programa, imagina eu, né? Eu estou aqui muito, muito ansiosa para poder aprender, né, com essa mulher que está aqui hoje, que é uma referência no Brasil e no mundo, né? E aproveitem, né? Aproveitem cada palavra. Pegue seu caderninho, vamos começar a anotar aí, a caneta, anotar todas as informações, não vamos perder nada. Então aqui a gente vai entrevistar, mas ao mesmo tempo nós vamos aprender muito nesse momento. Josana, obrigada a você, a Laura, né, por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje, neste belíssimo programa. Isso. Inclusive, Ana, a Laura estava conversando comigo. Josana, vamos diversificar. Vamos levar também outras pessoas para apresentar o programa junto comigo, junto com você, porque a nossa ideia é fazer, né, esse ambiente de interação, trazendo, claro, qualidade no conteúdo, diversidade nos temas e também dando oportunidade de outras pessoas colaborar aqui conosco. E seja muito bem-vinda, Ana. Você sempre será muito bem-vinda aqui. Fico grata, certo? Muito grata. Queremos também dar boas-vindas para Jenny. Jenny. Olá! Pronto, seja bem-vinda, querida. Você já viu o nível de expectativa que nós estamos aqui, hein? Ai, meu Deus do céu! Ju, obrigada pela recepção. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Com certeza eu quero contribuir e agregar muito na vida de vocês e de todo mundo que estiver ouvindo a gente. Show! A Laura fala muito de você, né? É sua amiga, já te conhece. E eu estou, assim, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. A Laura não pôde estar aqui presente, mas com certeza está representada aqui por mim e por Ana, tá bom? Maravilha. Vamos aproveitar que eu sei que o seu tempo é bem corrido, tá? Então vamos iniciar aí o vídeo para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom, Jenny? Combinado. No começo foi assim, sabe? Na caixa sempre dava aqueles porquinhos e ela juntava o dinheirinho e dizia assim: mãe, eu vou guardar minha moeda para mim comprar uma boneca. Então, a minha mãe sempre me ensinou a organizar, a separar um dinheiro, a fazer uma reserva. Então, eu sempre tive um porquinho, sempre reservava um valor. Com 18 anos, entrei no banco. Tinha certeza do que eu queria. Porque, de fato, mexer com dinheiro, poupar, era algo que eu vivi aquilo desde a minha infância. Então, fazia muito sentido para mim estar dentro daquela instituição. E consegui. Primeiro ano de faculdade de economia, já dentro do banco, passei por um processo bem rigoroso, mas consegui entrar, foi ótimo. E já entrei no caixa, mexendo com dinheiro, o que eu queria mexer desde criança. Mas logo depois de um ano eu já percebi que não era aquilo que eu queria. E o meu gestor me perguntou: Jenny, o que você quer ser aqui dentro? Que cargo que você almeja? E eu falei assim: olha, meu principal desejo aqui é ser gerente geral, ser uma gestora. Quero ter uma equipe, quero ajudar as pessoas a de fato vender mais, porque banco hoje é um local que você vende dinheiro. Sempre motivada, sempre entregando todas as metas, ela é incansável até o último minuto do último dia do mês. Enquanto não entregava, ela não desistia. 2011, 12, 13, eu não me recordo muito bem a data que eu a promovi, né? Ela se autopromoveu a gerente geral. No meu segundo ano de gestora da agência, eu percebi que o que eu mais amava fazer era ajudar os clientes a conquistarem as coisas.
Então eu ficava entusiasmada quando eu ajudava eles a comprar uma máquina nova para sua empresa, a contratar mais pessoas, a fazer a parte da aquisição de imóvel. E isso já era algo assim a mais para o banco. E os clientes sentiam isso. Jane, vai ser diferente. Você não é uma gerente igual às outras, você pensa em mais coisas para mim. Olha, ela chegou e disse para mim assim: mãe, eu vou montar uma empresa. Vou fazer a pessoa entender que ela tem que guardar dinheiro, que ela tem que saber poupar, saber investir. Eu falei assim, nossa, Gê, que legal. E muitas pessoas não sabem fazer isso. As pessoas não têm, às vezes, noção da grandeza que, às vezes, elas deixam de conquistar pelo fato de não saber investir e não saber poupar. Então eu acredito que o fruto da Invest for You é de fato do que os clientes me traziam de dores dentro do banco. Eles falam assim, eu queria fazer algo mais, mas não sei se é realmente isso que eu preciso, então investe meu dinheiro onde você achar melhor. Então diversas vezes os clientes falaram para mim, Jane, investe meu dinheiro aonde você achar melhor. E dentro do banco, como gerente, eu olhava o portfólio do banco e eu tinha algumas limitações, mas era o que eu tinha para oferecer para os clientes e realmente dava resultado. Só que não tinha uma continuação, que era de fato ele saber para que ele estava investindo. Antes era desorganizado. A gente trabalhava muito, graças a Deus sempre crescendo, então tinha dinheiro guardado, mas não sabia o que fazer com ele, então era dinheiro parado. Nós tratamos principalmente a história, respeitando tudo que o cliente tem para passar para a gente, tanto de como ele chegou até ali e qual é a visão de sucesso dele, qual é o sonho dele, o que ele quer levar tanto para a vida, aonde ele está na vida e aonde ele quer chegar. Então nós seremos a ponte dele para ajudar a chegar e a realizar esse sonho. Eles mostraram transparência, mostraram uma visão da empresa, mostraram assim como eles cuidariam da gente. E isso para mim foi uma coisa muito, muito emocionante, sabe? É sentimento de segurança, é sentimento de felicidade, é sentimento de saber que tudo que eu pensei está estruturado e vai acontecer. Então é tranquilidade, é paz, me traz felicidade, né? De saber que tá tudo bem, não preciso... É um peso que ela tirou de mim. O que me deixa feliz quando eu acordo de manhã, eu olho para o lado, vejo meu marido, vejo minha família e acontece algo mágico, assim, que é... Eu acordo feliz sabendo que eu vou fazer a diferença na vida da pessoa de verdade. Porque quando eu decidi casar com a Jennifer, eu sabia que eu queria ter um filho com ela, fazer uma família com ela. E a Bela é a primeira integrante dessa família Jenny Tuck, o nosso coraçãozinho. Tudo que a gente planeja e faz, todo suspiro que a gente dá, todo ar que a gente respira para ela. Eu acordo e penso, como é que eu vou estar melhor hoje para Bela? Hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar e aos meus clientes em terceiro lugar. Porque sem eles eu não faria hoje o que eu faço, o que me faz tão feliz. Another tear just burst from the side of your eye. A gente faz com que o cliente veja se multiplicando os sonhos dele e a conquista. Então, porque não é tentar e não conseguir, é tentar, sofrer, que em algum momento vai ter aquela dificuldade, mas você vai conquistar. Minha meta é chegar aos 80, todo mundo dá risada, né? Esse que um dia eu vou me achar entre 80 e 90 anos, pode até mais, se for o caso, pode até ser mais, né? Porque a gente faz essa visualização de vida. Chegar com 90 anos numa montanha esquiando. E que me encontrem lá, porque eu disse que eu não vou estar morrendo numa cama de hospital, eu vou estar morrendo lá no meio de uma montanha, esquiando. E para isso eu preciso de uma segurança financeira. Então, ter hoje essa consciência que eu estou plantando agora, que tem 40, 50 anos para colher, e agora já está muito estruturado, está muito claro, porque é isso que a Invest for You, ela dá para a gente, ela dá essa clareza, qual é o caminho que eu tenho que percorrer. Então não basta simplesmente a gente colocar essas metas,
Mas essas metas estiverem estruturadas financeiramente, ninguém segura. Pessoas que têm coração, que abraçam a tua causa, que entendem a tua dor. Eu tenho a segurança de que eu posso multiplicar a minha essência. Não é multiplicar o meu dinheiro, mas multiplicar quem eu sou, multiplicar a minha essência, multiplicar a minha vida, a minha empresa a partir disso. Que sabem exatamente o que você precisa, que organizam a tua vida. Eu falo que ela é minha rede de proteção. A Jenny me mostrou como trilhar algo de uma forma que eu não imaginava. Para mim conseguir realizar os meus sonhos de forma saudável. Sou extremamente grata deles planejarem a minha vida, a minha aposentadoria, o meu casamento, os meus sonhos e ser amigos, porque a gente é amigo. Então meu sonho é esse, um dia eu estar lá esquiando pelas partes do mundo e vocês me encontrarem por lá. Eu vejo a Invest for You em vários cantos do Brasil e do mundo. Eu acredito que sim, muitas pessoas serão impactadas com projetos de realização de sonhos, com etapas, sabendo o que estão fazendo, o porquê estão investindo, o porquê irão alcançar esses objetivos, para fazer com que elas acordem de manhã com mais disposição para entender qual a real necessidade dela no mundo, o que ela faz aqui nesse planeta. Eu acredito que sim. É com a Invest for You que ela vai conseguir traçar esses objetivos e definir muitos projetos para a sua vida. Gostaram? Amei, encantadíssima com essa sua história linda, né? E ainda perceber no vídeo que nessa empresa tem seu coração ali, né? Tem a emoção, Muito. tem a humanização, tem aquele cuidado com pessoas, né? Um propósito de pessoas. Lindo, 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 lindo. Jennifer, é um prazer, né, estar com você aqui, né, ouvindo e compartilhando dessa história linda, né? Mas eu vou começar logo com uma pergunta, porque eu quero hoje aproveitar muita coisa, aproveitar nosso tempo aí te ouvindo, né? E aí, se caso alguma coisa que não bater com sua história, mas aí você pode já, né, automaticamente na sua resposta nos corrigir aqui. Sim. Vamos lá. Você já atendeu, sua empresa, você já atendeu mais de 4.000 famílias, né? Famílias e empresas. Trabalhou durante 10 anos em um dos maiores bancos privados do Brasil, sendo a gerente geral mais nova do sul do Brasil, aos 24 anos. Como nasceu a ideia de fundar a Invest for You e qual é o propósito da empresa? Você tinha apenas 28 anos na época? Sim, sim. E é muito natural para mim falar sobre isso, porque é a necessidade que eu tinha de acordar de manhã, olhar para minha filha e ter certeza que o que eu estaria fazendo durante o dia só daria orgulho para ela. A mamãe, né, dela não iria estar fazendo nada que fosse errado. E na minha licença maternidade foi aquele momento que eu tive assim, aquela sensação de caramba, eu só posso entregar orgulho para ela, eu só posso entregar o certo. Né? E dentro do instituição, do banco, tinha momentos que fugia do que eu realmente acreditava. Eu tinha que tomar algumas decisões que não era assim, bem alinhado com os meus valores. E até eu brinco que eu ia domingo na igreja pedir perdão, na segunda-feira eu estava errando. Então, isso doía um pouco em mim, assim, eu assim, gente, não quero acordar. Eu amava conversar com as famílias, montar o planejamento deles, eu fazia de graça o planejamento deles no banco, sem nenhuma cobrança do banco para fazer aquilo, mas eu percebi que aquilo para o cliente era o ideal, porque se eu gostaria de fato que ele prosperasse, que ele crescesse na vida, ele precisava pegar o dinheiro e aplicar no lugar certo. Tanto na hora de pegar um empréstimo no banco, quanto na hora de investir o capital dele, né? Então, esse cuidado que eu sempre tive, eu parei na minha licença maternidade e falei assim, caramba,
eu tenho 28 anos, eu já realizei o meu sonho de ser gerente geral. E realizando o meu sonho, eu percebi que o que eu mais gostava era estar junto com as famílias. Era ouvir eles, entender aquela conversa de sonhos. Jenny, mas não sei se vai dar para alcançar. Talvez sim, talvez não. Então, sabe aquela coisa que você coloca no papel o que ninguém coloca? Entendi. Que você pensa lá no teu inconsciente, lá, você tá lá pensando naquilo, isso é tão bom. Mas você não põe no papel. Por quê? Porque você não sabe nem por onde começar. Você não sabe o quanto você tem que economizar, o que você tem que fazer, o que tem que ajustar. E por você não saber, você não faz. Então, eu falei assim, caramba, mas isso tem preço, tem valor. E eu conversei com meu marido. Daí eu chamei ele, Tuque, eu queria fazer assim. Existe isso no mercado? Ele falou assim, olha, desse jeito que você tá falando, não. Daí a gente começou a fazer mais algumas buscas e nada, assim, muito personalizado do jeito que eu montava, não. E aquilo começou a crescer no meu coração. E eu digo que foi Jesus que colocou, né, essa vontade, desde pequena, de trabalhar com dinheiro, de gostar da parte de investimento, de gostar de pessoas. E aquela sementinha ali estava florescendo. E eu percebo que a Invest for You, ela nasceu quando a minha filha nasceu. Que foi quando eu vi a Bela, assim, sabe, no meu colo. E aquela sementinha foi germinando, até que eu recebi uma ligação. E eu recebi uma ligação e ele falou assim pra mim, Jenny, vamos tomar um café? Daí eu falei assim, não gosto de café, pode ser chá? Daí eu brinquei assim, não, tá bom, vamos tomar um suco. Eu falei, então tá bom, então vamos tomar um suco. Daí eu fui conversar e falei assim, Jenny, a gente quer muito que você traga a tua carteira de clientes pra companhia, né? E aqui você vai ter a liberdade de fazer o planejamento financeiro completo. Eu falei, poxa, interessante, porque o que acontece hoje, pode ter muita gente nos ouvindo aí que é CLT, né? É difícil você abrir mão de 10 anos de onde você está registrado para abrir um negócio e se aventurar sozinho, né? Sem ninguém para te apoiar, sem um chefe para estar do teu lado, até para te cobrar para você ir para o caminho certo. Você não tem ninguém. E os teus chefes começam a ser os seus clientes, né? Eles vão dar o tom ali do que você precisa ou não buscar para eles, porque eles vão te dizer o que eles precisam e você tem que ir atrás daquilo, né? Resolver aquele problema deles. Então, não foi fácil, né? Uma bebê de colo, 9 meses, eu sendo pilar financeiro em casa, a minha renda era maior do que a do meu marido na época, e parar e tomar essa decisão foi muito difícil. Mas, o que eu faço e o que eu indico hoje para todos os meus clientes? Receber conselhos de bons conselheiros, né? E eu acho que o maior planejador financeiro que passou pela nossa terra e o que a gente tem acesso direto é Jesus, né? Então eu comecei com ele, falei assim, Senhor, era a sua vontade eu sair do banco, fazer tudo isso, né? E eu chamei meu pastor, falei assim, pastor, me ajuda a interceder, eu não quero tomar essa decisão sozinha. Então, a decisão de pedir a conta no banco e abrir a Invest for You não foi só minha, né? Eu sinto que ela cresceu em mim e eu consegui executar algo que era além de mim. E Deus foi confirmando, né? E foi tudo no passo a passo, Deus foi deixando tudo bem alinhadinho. E desde então, do dia que eu pedi a conta até a data de hoje, a gente só cresceu. Graças a Deus, a gente vem num crescimento assim, sabe? Alcançando patamares que eu acreditava alcançar só daqui uns 10 anos. E já no segundo, terceiro ano da Invest for You, a gente alcançou grandes níveis, assim, bem significativos, tanto de volumes de ativos de clientes, tanto de estar em outros países, sendo convidada para participar de grandes eventos. Então, quando você está no caminho certo, não tem como errar. Desculpa, meninas, eu me prolonguei na resposta, mas essa primeira pergunta aí é aquela pergunta que eu tenho que contar o porquê, né? Não, você pode prolongar, fique tranquila, fica muito à vontade. É um bate-papo mesmo, tá, Jenny? E é importante essa conexão, né? Essa conexão com quem está nos assistindo e trazer a sua essência aqui para o nosso programa é importantíssimo. Eu sempre digo o seguinte, né? O sucesso deixa pistas. Então, nós precisamos ficar atento a essas pistas, tá bom? E aí, a gente queria entender um pouco, Jenny, como a Invest for You personaliza esse planejamento financeiro, levando em conta a história,
as conquistas únicas de cada cliente e como a empresa auxilia famílias e outras empresas a atingirem objetivos financeiros. O primeiro passo que eu tomei foi definir alguns planos, né? Porque quando eu chegava na família, chegava para entender os detalhes, eu tinha que encaixar eles em um determinado tempo de atendimento, tempo de reuniões e quais são as informações que eu vou levar. Então, a cada reunião eu chamo de aula. Por quê? Sim. Ela é personalizada para aquela família, para aquele cliente, para que eles consigam entender, absorver o conteúdo e aplicar. Porque na faculdade, né, quando você faz faculdade, o professor ele te ensina, te passa ali os exercícios, depois você faz uma prova, né, e te dá uma nota. Só que você tem que ter a execução. A prova é a execução. A prova na Invest for You é fazer com que a pessoa, de fato, entenda o seu projeto e cumpra as tarefas. Que a gente entrega tarefas para ela a cada reunião para que ela chegue mais próximo do objetivo. Só que, imagina você, Josi, para eu convencer você a fazer algo, eu preciso mudar o teu dia a dia também, Sem né? dúvida. Eu preciso mudar a forma que você conduz ali o teu dia a dia, né? Perfeito. A cada sim que a gente dá é um dinheiro que a gente colocou em determinado lugar, né? Então, Sim. um sim para comprar uma água, um sim para comprar um café, um sim para almoçar, um sim para escolher qual restaurante, um sim para comprar ou não uma bolsa. Tudo isso vai sair um resultado no final do seu mês. E não tem como a gente falar para você, olha, você precisa guardar R$1.000 se eu conhecer os seus números. Então, na Invest for You, dentro dos planos, a gente conhece os números dos clientes, a gente organiza esse cliente que ele vive e a gente ajusta o dia a dia dele para que ele tenha sobras mensais, a gente avalia se ele pode criar novas fontes de renda para ter novas receitas entrando, né, em casa, na família, e Perfeito. também para ele investir no mercado financeiro. Porque hoje, para você não cair num golpe, alguma coisa assim estranha no mercado financeiro, investir errado, você precisa saber. Então, a gente, como educador financeiro, a gente ensina, ó, esses são os ativos e investimentos que existem para você iniciar. Daí a gente faz aquele degrauzinho, passo a passo com o cliente, até levar ele naquele investimento mais agressivo. Investimentos internacionais, compra de ações nacionais ou internacionais. Então, a gente faz o passo a passo. Então, o que o cliente faz? Ele chega até nós, nos conta os seus sonhos e seus objetivos, a gente organiza ele, monta um projeto, define as tarefas, o que ele tem que executar e acompanhamos ele no período mínimo de 1 ano. Por quê? Josi, para a gente alcançar um grande objetivo, não dá para fazer em 2 meses, Perfeito. 1 mês. Concordo. Então, a gente acompanha pelo menos 1 ano essas famílias. E isso faz com que a gente utilize também a psicologia financeira, né? Porque dentro das tomadas de decisões, tem que saber como é que você está financeiramente, emocionalmente vinculado ao dinheiro. Você é ansioso? Você é muito gastador? Paga tudo? Ajuda muito a família? Então, assim, a gente vai equilibrando e a gente tem várias ferramentas dentro da Invest for You que a gente utiliza para levar o cliente para o caminho certo do jeito que ele vai conseguir, porque cada pessoa aprende de um jeito, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora aprender na prática. Eu gosto de ouvir, ler e ir para a prática. Se você não me faz praticar, eu não sei se realmente eu aprendi aquilo. Eu fico um pouco na dúvida, sabe? Então é assim que eu acredito que funciona com os nossos clientes. Por isso que a metodologia que a gente criou foi baseada em mais de 4.000 famílias que eu já tinha atendido dentro do banco, entendeu? Então, lá dentro, eu fiz planejamento para centenas de famílias de graça. Por quê? Porque eu precisava validar se o meu método funcionava, se de fato as pessoas iam ter resultados financeiros, se elas iam alcançar os objetivos, se elas iam limpar o seu nome. Porque várias vezes os clientes chegavam assim, Jenny, eu quero muito limpar meu nome. Daí você olha assim, um cliente médico, ganhando mais de 50 mil, limpar o nome, você acha até estranho, né? Como é que essa pessoa está tão endividada? Porque não se trata do valor que ela ganha. Se trata de como que ela aprendeu a conduzir o dinheiro. É mentalidade, né? Muito, muito vinculado com a mentalidade. Então, eu como uma boa, né, filha de baiana com mineiro, né, a gente vai... Perfeito. Aquele jogo de cintura, né? Sim.
Muito interessante. Então, Jenny, você até mencionou aí essa importância de começar a rever os hábitos, a forma como conduz no dia a dia. Então, conta pra gente, né, por que esse gerenciamento financeiro diário é tão importante para conquistar essa liberdade financeira. E também os desafios, né, que você enfrentou aí com a sua empresa. E eu sei que tem muitos obstáculos, né? E como empreendedora, mesmo tendo toda essa bagagem, toda essa mentalidade, os desafios vêm. Não tem como esconder isso. Então, conta para nós aí, primeiro, né, a importância desse gerenciamento financeiro diário e os desafios que você enfrentou aí como empreendedora. Eu acredito que é aquele princípio fundamental, conhecer seus números, né? Então, você tem que saber qual que é o ideal que você pode ter de gasto de supermercado, qual que é o ideal de restaurante, qual que é o ideal do carro, de parcela do carro, porque se você não souber o ideal, você toma decisões precipitadas, você toma decisões no impulso e depois você fica triste no final do mês, caramba, não sobrou nada. Porque uma das maiores tristezas que eu via dos clientes era no final do mês não ter sobrado nada. E daí ele fica com aquele vazio, aquela sensação assim, caramba, eu só trabalhei para pagar a conta. Ou o dinheiro só ficou dentro da empresa. Então, a pessoa fica frustrada. É como se você estivesse trabalhando de graça. Como se você estivesse trabalhando só para sobreviver. E quando você começa um negócio, os primeiros 2 anos de uma empresa é a sobrevivência. Então, quando você começa a organizar as finanças de uma família, o primeiro item que você vai olhar é qual que são os itens de sobrevivência dessa família, qual que é a base que ela precisa ter. Depois que eu defino essa base, que é conhecer esses números, o que eu preciso fazer para proteger essa base? Que é o quê? Se acontecer um acidente, se acontecer uma invalidez, se descobrir um câncer, se tiver um AVC, esse nível de estresse que as pessoas vivem, o quanto isso vai prejudicar a base, que é o mínimo, que eu chamo de mínimo necessário suficiente, né? É aquele feijão com arroz. Você até pode ficar sem comer carne, mas o feijão com arroz você precisa. É a tua base, é o básico do básico. Depois, a gente entra na segunda camada. Qual que é a segunda camada? Aqueles itens ali que você, né, deixa um pouquinho mais saudável a tua vida, deixa um pouquinho mais prazerosa a tua vida, que já não é o básico, mas você já consegue colocar na segunda camada. A terceira camada é os lazeres, né, as viagens. Então, todas as camadas que a gente vai colocando de patamares ali dentro da tua organização financeira, você define metas. Quanto que é o que você pode gastar para cada uma delas? E eu não sou daquela pessoa assim, controlo o tiquezinho, guardo o tiquezinho da água, do café e guardo o tiquezinho de... Não, eu não guardo nenhum tique. Tanto é que a pessoa, tique, não, obrigada, tal. Por quê? Eu não quero que o dinheiro domine a minha vida. Eu tenho que dominar minhas decisões. Eu tenho que saber se eu posso ou não comprar aquilo. Então, na hora que você estiver fazendo pedido no restaurante, a hora que você está no supermercado escolhendo os produtos, você tem que saber qual é o máximo que você pode gastar para não prejudicar as outras camadas da sua vida e também para não te deixar cada vez mais distante de algum sonho. Porque eu percebi que as famílias só economizam, só ajustam, só sentam para falar dos números ali, né, com os filhos, se tiver um objetivo grande. Então, por exemplo, Jenny, meu sonho é levar a família para a Disney, certo? Então, o que ela vai olhar? Dentro das camadas que ela tem da vida dela, vai entrar na camada do lazer, viagens, prazeres. Qual que é o valor que a gente tem aqui comprometido? Qual que é o valor que a gente vai economizar aqui? Porque eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para direcionar para o outro. O dinheiro, ele é um veículo. Eu vou colocar ele onde eu quiser. Se eu colocar no GPS aqui, eu quero ir para a Disney, ele vai me dizer, tá, tantos quilômetros. Então, eu vou te dizer quanto é o valor em reais que você precisa para ir para a Disney. Para daí você chegar, ligar teu GPS e chegar até onde você quer. Então, o que a gente precisa fazer?
definir as nossas metas para a gente tomar a decisão de passar o cartão, enviar o Pix, certeiro, não vai ser errado, porque aquela sensação de você, comprei, depois eu vejo como vai dar para pagar, não dá certo. Você vai viver só o dia de hoje, você vai viver só limitado com o dia de hoje, você vai ficar frustrado com o teu amanhã. Daí você vai olhar para as pessoas do teu lado e assim, nossa, ó, trocou de carro. Daí você olha, nossa, olha a casa dela. Nossa, o que acontece? O que a pessoa fez de sacrifício, às vezes você não sabe. Às vezes a gente julga o resultado sem julgar o processo porque a gente não viveu. O processo é só nosso. Só nós conseguimos viver o nosso processo. Então eu sempre convido os clientes, vamos viver esse processo juntos? Eu posso ir caminhar ao seu lado e acompanhar esse processo, para que lá, quando você estiver lá na frente com o resultado, eu possa olhar para você e te aplaudir. Eu sempre falo isso, porque quando a gente está num processo, poucas pessoas nos aplaudem. Né? Poucas pessoas falam assim, continua, vai lá. Geralmente quem faz isso são os treinadores, né? Então, de um time de futebol, de algum atleta. Então, eu brinco muito que eu sou uma treinadora que eu estou acompanhando a pessoa para chegar no pódio dela, no objetivo dela. Da dificuldade, né, que as pessoas têm de conseguir inserir essa disciplina, né, de criar esses novos hábitos, de criar esses hábitos saudáveis, né, que vão trazer aí essa sensação de bem-estar, né, que é a liberdade financeira, vamos dizer assim. Mas quais dicas você daria, Jenny, para essas pessoas, principalmente, né, especialmente para as mulheres, sobre como desenvolver esses hábitos saudáveis em relação às questões financeiras? Primeiro ponto que a gente tem que olhar é se a mulher é o pilar financeiro, que tem muitas famílias que hoje as mulheres são os pilares financeiros, então a gente tem que olhar para esse ponto com cuidado. E um segundo e terceiro degrau que entraria nesse ponto seria o quanto essa mulher consegue conversar sobre dinheiro em casa e o quanto o marido deixa ela dominar isso também em casa. Porque tem muitas mulheres que não conseguem ter acesso à tomada de decisão, por mais que são pilares financeiros. A tomada de decisão ainda fica com o marido e tá tudo bem, só que seria o ideal os dois conversarem e tomarem as decisões juntos. Tá? Então a dica é, se você é pilar financeiro, mostra para o teu cônjuge, né, independente qual dos dois, o que realmente você tem de objetivos individuais. Quais são os seus sonhos individuais? Depois, mostra para ele o que você acredita que seria um sonho ideal para a família. Depois, coloca na mesa qual é a realidade da família. Eu recebo 10 mil, pago isso, e tá sobrando 2 mil. Ótimo, você já vive um patamar de sobra de 10, 20% ali, isso é muito bom, né? Agora, se você vive um patamar, entra 10 mil, pago, falta 2, né? Da onde vem esses outros 2? Vem do outro lado. Então, sentar e conversar sobre os números é um ponto importantíssimo. Mulherada, senta e conversa, porque é importante. Por quê? Eu já vi casamentos serem restaurados depois de conhecer os seus números. Eu já vi mulheres que achavam que eram atraídas pelos maridos porque não sobrava dinheiro. Quando ela viu, eu falei assim, nossa, ele não tem dinheiro nem para comprar um picolé para outra pessoa se ele tiver. Eu já vi famílias entenderem melhor até as decisões dos filhos no dia a dia depois de conhecer os números. Então, eu digo, todo mundo que estiver ouvindo, para um dia, tira o extrato da conta corrente, tira o extrato do cartão de crédito, pega 2 marca-textos, tá? Não pega marca-texto só uma cor, né? Pega um verde, um azul, um amarelo, um rosa, 2 cores. Por quê? Se você pega 2 marca-textos, você vai fazer o seguinte. O amarelo, você vai grifar tudo que é sempre tradicional. Então lá você vai pegar o teu extrato, restaurante, deu 20 vezes restaurante no mês, deu lá R$1.000. Exemplo. E daí tem lá um item, roupa. Você vai grifar de rosa. Por quê? Roupa você não precisa comprar todos os meses. Você vai comprar 2, 3, 4 vezes no ano. Pelo menos é o ideal, né?
E quem já detectar que compra todo mês, já levanta um alerta aí, tem que cuidar, né? Então, essa brincadeira que você faz junto com o marido, com o cônjuge, de grifar e somar para você ter o valor mais ou menos que você gasta por categoria, já faz você repensar. Você já começa a ter aquela dorzinha no estômago, assim, sabe? Aquela sensação de culpa em algumas coisas. A outra você vai falar assim, nossa, eu gasto só isso, porque você achava que gastava mais. Então você começa a ter esse detalhe. Por quê? Quando você conversa sobre os números, quando você abre essa intimidade dos números para quem está do seu lado, eu posso te dizer, olha, pelas centenas de famílias que eu já atendi, o casamento fica mais forte, a união acontece. Quem não é casado, né, e tá ouvindo aqui o podcast, que eu acho que é importante também, é você às vezes dividir isso com quem você ajuda em casa, por exemplo, sua tia, avó, mãe, às vezes se você quer compartilhar um pouquinho com elas, é legal, se você tiver essa abertura, tá? Por quê? A mulher hoje, ela é muito dominante, né? Só que os homens, eles têm aquele papel de ser o provedor da casa, né? Ser a pessoa que tem que levar o dinheiro. Mas na Bíblia está escrito, o pescoço é a mulher, né? Então, tudo bem, o marido ali é a cabeça, mas para girar essa cabeça, a gente precisa de um bom pescoço, né? Então, as mulheres precisam ter bons domínios dos números e conseguir ajudar a ter essa habilidade de onde direcionar o dinheiro, de colocar uma parte para lazer, para os filhos, colocar uma parte para educação e pensar no futuro. Hoje, né, o brasileiro ele não tem aquele hábito, né, de guardar dinheiro. Qual que é o hábito que a gente tem? Pagar. Né? E eu me coloco nisso, porque eu venho de uma família super simples, de escola pública, então minha mãe assim, tinha o recurso muito limitado. Para a gente ir num restaurante diferente, a gente ia uma vez no mês. Então minha mãe acumulava dinheiro durante a semana e a outra semana, daí a gente, opa, agora a gente pode ir num restaurante diferente, a gente pode ir numa churrascaria, né? Então existe ali aquele controle. E como eu cresci vendo como minha mãe administrava o dinheiro, eu achava lindo, porque ela ganhava pouco e ela fazia muito com pouco. E ela sempre poupou, ela sempre tinha dinheiro, ela sempre dava um jeitinho, assim, ela juntava. Eu lembro quando ela juntou dinheiro durante um período para comprar um aspirador de pó, né, em casa, porque aqui é muito frio, né, a gente mora aqui no sul, muito frio, lá em casa era a casa inteira com carpê, e daí eu ajudava a limpar a casa, e eu falei, ai mãe, seria tão bom, né, um aspirador melhor, mais forte, que o nosso aspirador era bem fraquinho, e daí ela juntou recursos, sabe, ali, e comprou um aspirador muito melhor. Então, a conversa em casa sobre o dinheiro, ele é muito importante. E não precisa ser mais aquele tabu de julgar, né? Então, quando você pegar o marca-texto, você já fala assim, ó, eu ouvi um podcast, a Jenny comentou que a gente não pode julgar. Então, não julga. Nossa, você gastou tudo isso de sapato. Nossa, você gastou tudo isso com a roda do carro. Você gastou tudo isso mexendo nesse carro. Meu Deus, não julga. Por quê? Já aconteceu. Não tem como corrigir. Se você já fez a conta, você vai ter que pagar. Pronto. Então, o que você tem que mudar? Daqui pra frente. Então, quando você começar, né, que eu sugiro que você comece sempre num domingo. Domingo, depois do almoço, dá aquela preguicinha, daí você toma um café, ou toma uma Coca-Cola aí. Olha que eu não gosto de Coca-Cola, gente, mas, né, toma um negócio aí que dá uma animada, um guaraná. E pega os extratos e já começa a olhar e vai anotando que vai passar o sono. Faz porque eu te garanto, passa o sono, você começa a anotar e você começa a refletir. Daí você vai chegar no domingo à noite e vai assim, caramba, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou tomar de decisão diferente? E você já começa, não, eu vou ligar no banco, vou reduzir essa tarifa, vou fazer tal coisa, eu vou olhar esse contrato, eu vou tentar reduzir o meu plano de TV, eu vou mudar meu plano de celular, você já começa a tomar algumas ações. Só que se você não fizer isso, significa que você precisa ter alguém ao seu lado. Você vai precisar de alguém que caminhe com você. Porque quando a gente está com uma dor de estômago, a gente procura um gastro. Quando a gente está com dor de dente, a gente procura um dentista. E quando a gente está com uma indecisão financeira, a gente procura quem?
O gerente do banco, infelizmente hoje, não está com todas as capacitações e propriedades para orientar você financeiramente por completo. Por quê? Porque ele não tem tempo. Na minha época, né, já era difícil, a gente já tinha pouco tempo para olhar para o cliente. Agora, na velocidade que as coisas estão e com a redução de funcionários que os bancos tiveram que fazer, né, você não consegue hoje ter uma conversa de 1h30 com o teu gerente, assim, para sentar, olhar seus números, detalhar. Então, por isso que as pessoas buscam a Invest for You, para que a gente possa estar ao lado dela para organizar o presente e planejar esse futuro. Menina, sinceramente, essa consultoria tá maravilha, viu? Só tô aqui notando, aqui já tem mil anotações, já tá até confundindo aqui com as perguntas, né? Voltando aí, Jenny, eu achei muito importante a sua fala aí também, em relação quando você falou que foi buscar a sua mentoria, buscar a conversa com Jesus, né? Logo de início, né? E eu sou muito... Eu acho que eu tenho um amuleto que eu sempre digo que é ali no livro de Provérbios 16:3, né, que diz: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, para mim, primordial, é uma coisa que eu sempre estou também, e eu acho que essa sua fala foi muito importante mesmo hoje, né, e em tudo, né, que você vem passando aí. Eu acho que eu já me deu aqui tantos insights, tanta coisa que eu já anotei, tanta coisa que eu já confundi aqui, mas eu vou eu imagino nosso telespectador aí, o que é que vai acontecer, nossos internautas, né, mas assim, Jenny, se caso a pergunta aqui você já respondeu muita coisa, mas aí você pode ou mudar também de acordo com a pergunta aqui, porque você já respondeu muita coisa em relação a essa pergunta que vem, mas pode acrescentar também. E a pergunta é: encontrar o equilíbrio entre planejar o futuro financeiro e desfrutar do presente é desafiador. Como conseguimos fazer isso sem exagerar em nenhuma das partes? A frase que eu sempre utilizo é: o que te enriquece não é o quanto você vai investir no mercado financeiro. O que te enriquece é como você gasta. Então, como que você toma a decisão, né? Esse detalhe hoje que as pessoas não têm. Ela não sabe qual que é o máximo que ela pode gastar no final de semana com o filho. Vamos sair, né? Final de semana passado eu saí com a minha filha. A Bela tem 6 anos hoje, né? E eu tava no shopping, ela assim: mamãe, eu quero, porque eu quero esse jogo. Eu falei assim: filha, o que a gente combinou? Que a gente viria no shopping, você iria no parquinho, que você queria muito, a gente tomaria um sorvete e a gente voltaria para casa. Esse é o nosso combinado. Eu já sabia que o máximo que eu ia gastar ali no shopping com ela era R$60. Esse era o valor que estava definido. Daí ela olhou para mim: mamãe, eu queria muito, mas a gente não combinou que a gente ia comprar isso. Então, no Dia das Crianças a gente pode voltar? Eu falei: sim, no Dia das Crianças a gente volta. Então, eu combinei com ela antes, eu já sabia qual era o valor que eu ia gastar e aquilo não ia afetar em nada a minha vida. Eu não ia ter um problema financeiro com aquele final de semana. Agora, se eu vou no shopping, não combino nada com ela, ela chega na loja, quer porque quer brincar aquele brinquedo e começa a espernear e passa na outra loja e quer não sei o que, quer não sei o que, quer... Eu não coloquei nenhum limite para ela, nem para mim. Então, é isso que eu sempre ensino os pais: se você vai fazer algo que você não sabe quanto você vai gastar, combina antes. Até com o marido, viu? Vamos supor, vamos no restaurante, vamos chegar no restaurante, a gente pode gastar no máximo R$300, certo? De cara a pessoa já pede um vinho de 200. Não dá? É óbvio que vai dar mais de 300, porque tem a bebida, né? Se for 200 só de vinho, fora o prato, fora a sobremesa, mais os 10%, não vai dar com R$300. Então, a pessoa, ela vai frear. Em vez de escolher o vinho de 200, ela escolhe um vinho de 80, entendeu? Ou pega um coquetel, pega algum outro tipo. Então, assim, ela tem que ter noção qual que é o máximo que ela pode gastar para tudo. Para roupa, para supermercado, para farmácia. Às vezes farmácia é um item difícil. Nossa, Jenny, mas é uma questão de saúde. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer pesquisa de preço.
Você vai ver se tem promoções vinculadas a laboratórios, você vai buscar promoções vinculadas a plano de saúde. Por exemplo, aqui a gente tem. Se, dependendo da farmácia, se eu compro informando o meu plano de saúde, eu ganho até 20% a 30% de desconto. Também impacta. Alterar o tipo de supermercado que você vai, porque tem supermercado de vários níveis. Tem aquele super chique, que alface lá, parece que a alface lá dá banhadinha ali a ouro, né? Então, assim, você pode comprar lá? Pode. Precisa comprar todas as vezes lá? Não. Então, assim, você tem que definir algumas coisas, né? Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto de dar sempre é o quanto você vai gastar presente nos aniversários, né? Então, por exemplo, filhos, a gente quer sempre dar o melhor para o nosso filho, né? Porque eu trabalho para isso, é para o meu filho. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Tá, mas o teu filho precisa do teu futuro. Teu filho precisa de você bem. Teu filho precisa de que você tenha paciência com ele quando você estiver num momento difícil. Teu filho precisa que você tenha dinheiro num dia que você tiver um problema financeiro. Então, não é só o presente naquele dia do aniversário. Não é só o presente no Natal. Então, é definir até o quanto você vai gastar de presentes em datas especiais. Então, quando você tem o objetivo definido, você sabe exatamente no ano qual que é o máximo que você vai gastar, funciona. Só que eu vou te dizer, né? É fácil fazer isso? Não é. Agora, quando você tem alguém do teu lado que vai, que mostra e dá uma puxadinha aqui de orelha, igual personal trainer, sabe? Eu sou uma pessoa que eu desvio até da rua para não passar perto da academia. Eu não gosto, mas a gente tem que ir, entendeu? Tem tanta coisa que a gente não gosta, mas tem que fazer. Então, tem que olhar para os números. Por mais que você não goste, precisa. O teu futuro vai te dizer, ei, tô aqui, né? Ele vai chegar um momento, então, assim, o planejamento financeiro, ele é essencial para você alcançar o objetivo, porque você vai tomar a decisão certa. Sabe aquelas decisões importantes que você vai fazer? Com responsabilidade, porque você tem um planejamento financeiro. A liberdade financeira, que é o tema, né, desse podcast, que eu amo a liberdade financeira, é você se sentir seguro na tomada de decisão. Então, liberdade financeira, para muitas pessoas, você alcança ela com R$1 milhão. Para outras, precisa de 5 milhões. Para outras, 500 mil já é uma liberdade financeira. Por quê? Vai depender de como que você atua com as suas metas, como que você se compromete com os seus objetivos. Porque o resultado ele vai vir com base no seu comprometimento. Eu gostei demais. E a próxima pergunta, Jennifer, é: muitas pessoas buscam fórmulas mágicas de enriquecimento rápido, né? Por que isso é arriscado? Como sua experiência no mercado financeiro ajudou você a identificar armadilhas e falsas promessas? Uma coisa que as pessoas precisam entender, que o mercado financeiro ele é justo, tá? Ele vai te entregar o que você contribuiu com ele. Então, se você contribuir mensalmente, ele vai te trazer retorno mensalmente. Se você contribuir com o mercado financeiro uma vez no ano, 2 vezes no ano, ele vai te ajudar conforme o que você está entregando. Então, não adianta você colocar R$100 e achar que vai resgatar 1.000 no mês que vem. Por quê? Porque ele é justo. Existe justiça. Então, quando te prometerem uma rentabilidade de 5% ao mês, 2% ao mês, eu quero que você grave esse alerta. Peraí. Aí eu ouvi lá a Jenny falando que não existe isso. E não existe. Exatamente. Não existe, gente. O mercado financeiro, se você vai colocar 1, ele vai te dar 1. Só que se você deixar esse 1 e colocar mais 1, depois ele vai te dar mais 1 e mais um percentual. Então, ele vai criando com você uma bola de neve positiva. Aquela bolinha assim que você vai falar assim, caramba, que coisa linda. Você abre o aplicativo para ver tua carteira de investimento, o gráficozinho tá subindo. O gráficozinho às vezes cai. Depois até posso mandar para vocês uns gráficozinhos assim. Mas se eu tenho o objetivo definido, se eu sei que a pessoa que me direcionou os investimentos é coerente, estuda mercado, acompanha,
eu vou chegar. Eu vou chegar. Agora, se eu guardo 1.000, daqui a pouco eu não guardo nada. Daí eu guardo 100. Daí daqui a pouco eu resgato os 1.100 e a rentabilidade. Não adianta. Então tem que procurar o que é justo. Não invista nunca em dinheiro no nome de outra pessoa, no CNPJ de outra pessoa, sempre no seu nome, sempre. Ah, Jenny, mas meu nome está com um problema no Serasa. O Serasa não vai bloquear teu dinheiro. Agora, se você tiver uma ação que vai ser ajuizada, que vai entrar bloqueio judicial, daí sim, né? Então tem que cuidar disso. Mas qual que é a melhor coisa? Se você tem um problema jurídico, é fazer acordo. Daí, dentro da InvestForWay, a gente também ensina os clientes como fazer acordo para, de fato, ter paz. De dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, opa, posso ficar sossegado que tá tudo negociado, tá tudo acordado. Porque a gente passa por muitas dificuldades na nossa vida. Eu já tive momentos muito difíceis da minha vida que eu falei assim... E agora, senhor, né, na época do banco, eu tive 2 anos, assim, de um deserto, assim, gente do céu, que eu olhava, assim, parecia que estava tão longe, tão longe, tão longe, sabe? Porque todo mundo vai passar pelo seu deserto. Só que você não precisa permanecer no deserto. Você tem que passar, aprender e já corrigir. E você tem que se respeitar e entender que se você não conseguir sozinho, você precisa buscar um especialista. Mas um especialista qualificado. Não vai procurar aquele youtuber lá que falou, vou colocar 10.000 aqui, vai virar 20. Não, gente. O mercado financeiro ele é justo e você tem que ter objetivo. E se uma pessoa me manda hoje uma mensagem, que eu recebo bastante mensagem lá no meu Instagram. Jenny, me ajuda a investir 100.000? Eu vou dizer para ela, ajudo, me manda o seu contato, vamos marcar uma reunião que eu quero entender qual é o seu objetivo. Não, eu quero só investir. Então não é comigo. Por quê? O dinheiro, eu quero que vocês gravem muito isso. O dinheiro ele vai te levar aonde você decidir. Se você não decidir nada, ele fica meio assim, sabe? Aquela coisa meio marinha mole, assim? Gelatina, ele não firma, você não vai sentir firmeza no que você está alcançando. E o trabalho que eu faço como estrategista financeira é buscar a melhor estratégia para você chegar no objetivo final. Então, se você me fala assim, Jenny, meu objetivo é a liberdade financeira, eu vou falar, vamos embora, que eu amo fazer esse projeto. Eu vou montar um projeto para você de liberdade financeira. Eu vou dizer para você qual é o número que você tem que ter hoje para você ter a sua liberdade financeira. Eu vou te dizer o que você tem que fazer durante o mês, o que você tem que fazer durante o teu dia a dia e você tem que seguir a receita. Eu vou te dar a receita, eu vou te dar o projeto e você vai até imprimir, você vai ter ele assim do teu lado. Impresso, pode colar no guarda-roupa, no quarto ali, só que você vai ter que executar. Eu não posso executar por ninguém. E ninguém pode executar por você. Mas você pode ter o teu treinador. Quem vai estar do teu lado treinando você? Quem vai estar do teu lado acompanhando você? Isso eu posso fazer. Eu vou estar do teu lado, a minha equipe, que eu tenho uma equipe, graças a Deus, que me ajuda. A gente vai desenvolver junto com você quais são os melhores investimentos que você vai ter que ter. A gente vai associar as melhores alternativas que o mercado financeiro tem nacional e internacional. A gente vai minimizar o impacto que você pode ter na tua carteira com a oscilação do mercado, porque a gente vive um cenário hoje muito delicado, tanto o cenário político, quanto o cenário de taxa de juros, quanto um cenário internacional, né? Porque a gente está ainda na Europa em guerra, a gente tem que, né, lembrar de situações assim difíceis que a gente está vivendo, né? Então, todo esse movimento a gente vai minimizando e ajustando para você alcançar o que você deseja. Fazer uma perguntinha aí para quem está nos assistindo agora, é o seguinte: quantos likes você já deu nesse bate-papo? Porque se eu tivesse aí no seu lugar, o meu dedinho não tava o tempo todo só apertando no like. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quantos insights você já teve aqui nesse bate-papo de hoje? Então, não perca esse insight. Anote. Não deixe só aí na sua mente. Porque quando você anota, você já está tomando uma decisão. Então, fique atento, porque ainda não acabou.
Infelizmente, está quase acabando, tá? Tá quase. Mas deixe aí o seu comentário, né? Muito importante também a sua contribuição para a gente melhorar continuamente. Jenny, você tem uma experiência, né, na questão aí das instituições financeiras, dos bancos. Nós sabemos desse papel significativo que essas instituições ocupam dentro da sociedade, dentro de todo esse contexto, né, financeiro. Mas nós sabemos também que, eu diria assim, que é uma faca de dois gumes, né, como a gente costuma dizer. Precisamos também estar atentos de que forma, né, buscar essas instituições, porque muitas vezes você vai pedir um socorro e esse socorro, às vezes, piora a situação que já não estava boa, vamos dizer assim, né? Então, conta para nós, né, que estratégias chaves nós podemos usar, né, para que não, vamos dizer assim, para que realmente, quando a gente vá buscar o banco, a gente faça a escolha certa, vamos dizer assim. E quando? Como? Olha, excelente pergunta. A área de finanças, no todo, ela é complexa, né? E a gente precisa dominar. E o primeiro ponto que a gente tem que dominar é a nossa decisão na frente do nosso gerente, né? E como pedir para esse gerente o que a gente precisa é fundamental entender o contexto atual que você tem na tua casa, o contexto atual que você tem na tua empresa e o que está acontecendo no mercado. Então, a tua empresa pode sofrer algum tipo de impacto para quem é empresário no mercado, e isso pode impactar a tua vida pessoal, né? Então, a gente tem que olhar os dois lados mesmo, como você falou, né? A gente fica, às vezes, naquela cintura, né? Ali, vai para cá, se ajustando, né? Muito, muito, muito peculiar hoje o brasileiro já passar por isso, né? E o que a gente precisa fazer? Entender qual é o retorno que a gente vai ter, principalmente daquele dinheiro que a gente vai estar pegando no banco. Então, aqui para os empresários, ou até para quem, né, é CLT, quando você vai buscar um dinheiro no banco, onde você vai colocar? Você vai pegar um empréstimo para pagar cheque especial, para pagar cartão de crédito, para pagar fornecedor, tem que avaliar, tá? Tem que cuidar muito o motivo. Então, quando uma pessoa chegava no banco para mim e falava assim, Jenny, preciso de 1 milhão. Ou a gente precisa de 100 mil. Eu olhava para aquela pessoa, daí de um lado a minha meta dizia assim, presta, você vai bater a meta. Do outro lado a minha cabeça falava assim, e se ele não pagar, o banco vai mandar, sei lá, cobrar ele. Então eu não podia vender o dinheiro para quem eu não soubesse que iria pagar. Porque o banco não quer emprestar o dinheiro para a pessoa, se der certo eu pago, se não der certo eu não pago. Não. A gente vê hoje o nível de inadimplência altíssimo no Brasil. Por quê? Porque as pessoas pegam o dinheiro e depois vão pensar como é que vão resolver para pagar. E não. Então, como eu trabalhava num banco que tinha uma cobrança muito forte, era muito exigente em relação à devolução do que eu estava emprestando, isso foi uma das coisas que eu aprendi mais no detalhe, entender sobre precificação, lucro, retorno do capital investido. Tá? Esse retorno a pessoa precisa avaliar antes de assinar esse contrato. Tem que sentar com o gerente e falar assim, olha, a margem de lucro que eu vou ter com esse dinheiro é só X. Se eu pagar esses juros com isso aqui que eu tenho, eu não vou ganhar nada, ou eu vou ganhar muito pouco. Então, você precisa chegar com o seu gerente já sabendo o que você vai fazer com o seu dinheiro. Para você colocar ele no lugar certo, para que ele aumente, para que ele multiplique, para que você veja a diferença naquela decisão. E eu não recomendo as pessoas pegarem empréstimo no banco para quitar outros empréstimos. Não recomendo. Pode ser que você fale assim para mim, Jenny, mas eu vou pegar um empréstimo de 100 mil lá com a taxa de 1,5% para quitar um outro aqui de 3%. Eu vou falar, por que o de 3% não renegocia para você a 1,5%? Entendeu? Porque quando você contrata um novo, você vai pagar IOF de novo, você vai pagar tarifa de contratação de novo. Pode ser que o banco precise de algum produto para te deixar elegível à taxa, né? Isso é muito importante. Que os bancos fazem, para você ficar elegível à taxa,
você precisa comprar um título de capitalização, você precisa fazer um consórcio, você precisa fazer aqui, ali. Então, será? Não era mais fácil você tentar renegociar? Então, tenha muita certeza do retorno que você vai ter com esse dinheiro, tá? E tenha como que eu posso dizer? É difícil, às vezes a pessoa não sabe fazer, mas tenha um mapa, um plano. Vou pegar esse dinheiro, vou fazer aqui, vou fazer ali. Em quanto tempo dentro desse mapa, pegando o dinheiro hoje, ele vai começar a te dar retorno. Isso é muito importante, tá? Eu faço isso muito com os clientes para a gente elaborar a estratégia correta. Porque isso é planejamento financeiro. Planejamento financeiro é você pegar o ponto que você está aqui do dinheiro, aplicar ele em processos e aqui ele te dá um resultado, lucro. Tem que ter lucro. Negócio tem que ter lucro, investimento tem que ter lucro, tudo tem que ter lucro. Ninguém trabalha hoje só para não ganhar nada. Não, você pergunta hoje para o empresário, por que você trabalha? Né? Porque eu amo o que eu faço, mas também eu vou ter lucro. Né? Se você falar assim, Jenny, você trabalharia, você faria o que você faria de graça hoje? Eu fiz. Durante muitos anos, de graça uma parte, a outra parte o banco pagava meu salário. Eu não tenho como viver, né, sem nenhum tipo de recurso. E é isso que as pessoas às vezes não percebem, que pega esse dinheiro aqui, não calcula o tempo, quando que ele vai te dar algum retorno. E se ele não te der nenhum retorno, não pega o dinheiro. Primeiro ponto. E quando a gente fala dos outros produtos, só para eu tentar enxugar ali para todo mundo ter a questão de bancos, avalia tudo que você precisa ter do banco. Você precisa ter cartão de crédito? Eu gosto, recomendo, porque o cartão de crédito ele me gera viagem. Eu amo viajar, gente. Não sei vocês, meninas, mas eu amo viajar. E se eu puder viajar ainda com milhas, né? Coração aqui fica mais feliz. Então, concentrar os gastos no cartão de crédito, um cartão de crédito que te dê uma boa pontuação, para que você saiba migrar. Gente, mas não sei migrar. Aqui na Investify a gente olha junto com o cliente, quanto que pontua, qual lugar que você quer viajar, para qual companhia que deve migrar, tá? Depois, você concentrar os seus gastos no máximo em 2 bancos, não tenha um só. É muito arriscado também ter um banco só. Por quê? Na hora que você estiver avaliando, por exemplo, pegar um empréstimo do banco para comprar uma máquina, que peguei o empréstimo, comprei a máquina aqui de 100 mil, sei que vou começar a vender e aqui eu vou ter lucro. Lembra? Então, precisa ter 2 bancos para você conseguir negociar taxa. Mas também não precisa ter 5 bancos, né, Brasil? Vambora, né, Brasil? Só 2 bancos tá bom, né? Depois, taxa de conta, gente. Não pega aquele pacote plus lá, cheio de coisa, que paga 100 e poucos reais no mês na conta. Não. Pega um pacote de serviço mais básico ali na pessoa jurídica e na pessoa física. Tenta zerar, ver se você consegue pegar um pacote essencial. Então, dá uma mexidinha ali. Depois, você avalia como que é o teu controle junto a esse banco. Por quê? Tem muitos bancos que o controle é terrível. Então, você consegue ler teu extrato e entender com clareza? Tá? Isso é importante, porque se você não tem clareza nos seus números, na hora que você for tirar o extrato, usar os marca-texto lá para fazer o teu controle financeiro, vai te dar aflição, com aquela bagunça, não tem total. Então, assim, tira o extrato e fala assim, caramba, esse layout que o banco utiliza aqui para controlar os meus números é bom. Eu acredito que esses são os principais, assim, meninas, para bancos. Excelente, excelente. Jenny, a gente vai entrar agora numa pergunta aqui direcionada às mulheres e também a um fator que está acontecendo muito nos últimos tempos, né? Não sei, é uma coisa que não está em meu coração, mas também nos meus princípios, mas é que está acontecendo no Brasil, né? Que são os divórcios, né? Que está aí. Mas a pergunta é, muitas mulheres, ao se divorciarem, não estão prontas para lidar com esse momento difícil. Por que é tão importante que as mulheres tenham o próprio dinheiro, ou seja, a liberdade financeira, e não dependa do esposo? Quais conselhos você daria para mulheres que querem melhorar sua situação financeira após um divórcio? Olha, sabe que eu recebi, acho que foi o ano passado,
acho que foi ano passado que eu fiz uma matéria falando sobre isso. Muitas mulheres se divorciando e sem saber nada sobre finanças, porque sempre era o marido que cuidava de tudo. Primeira coisa que eu digo para essas mulheres é o seguinte: abra uma nova conta num banco digital, escolha o banco digital que você quiser e comece a colocar ali o dinheiro, todo o dinheiro que você receber, ou de uma pensão, ou do teu salário, coloca ali. E dali, daquele banco, você começa a pagar as tuas contas, para você iniciar um controle. Tenha a sua conta com o seu cartão, com a sua senha, porque geralmente algumas mulheres não tinham nem acesso a cartão, a senha, nada, tá? E comece a anotar numa agenda, tá? Que eu sempre recomendo, né? Até os nossos clientes recebem sempre uma agenda quando eles se tornam clientes. Então, comece a anotar nessa agendinha tudo que você gasta, tudo. Teu dia a dia, começa a anotar. Nesse primeiro mês, você vai precisar anotar tudo, porque você não conhece seus números. Você não sabe ainda como lidar com eles, então você tem que anotar eles no papel. Depois, se você conseguir colocar no Excel, maravilhoso. Seria, né, utilizar alguma ferramenta online. Mas se não der, anota. O segundo passo é, depois que você anotou tudo, você olhou ali, caramba, para eu viver igual eu vivia quando eu estava casada, eu preciso aqui, sei lá, 7 mil reais. E o meu salário é 5, o que você vai fazer? Você vai começar a cortar os itens que são desnecessários, não são aquele básico. Eu posso ficar sem carne, mas eu preciso pelo menos do arroz. Então, eu preciso do arroz, eu preciso do feijão, eu fico sem carne, mas e aqui? Então, você tem que ir cortando até que você consiga gastar apenas 6 mil. 6.500, você tem que ter sobra. E essa mulher tem que anotar, preciso ter sobra mensal. E depois criar uma fonte de renda extra, né? O que é uma fonte de renda extra? Começar a vender bolo no final de semana, é bolo no pote, é brigadeiro, é bombom, é artesanato, dá aula de inglês, dá aula de música, dá alguma coisa que te gere dinheiro extra. Gente, eu tava com acho que uns 23 anos, um pouquinho antes de ser gerente geral, eu já era gerente de alta renda, cuidava de carteiras de grandes investidores. Eu passei por um momento difícil financeiro da minha vida. E não era todo dia que eu podia ir trabalhar de carro. Então, o que eu fazia? Eu ia de ônibus. Eu toda elegante lá, de salto, bolsa, indo trabalhar. Só que eu tinha que ir de ônibus. Por quê? Eu não podia gastar combustível todos os dias. Meu marido estava desempregado. Ele estava sem renda. Eu tive que ajustar. Daí, nossa, mas você, né? Às vezes meus amigos me via toda elegante. Eu pegava, às vezes, 3 ônibus. Sim, gente, é a opção que eu tenho. Às vezes minha irmã me emprestava, me dava uma carona ali e tal. Eu passei por isso. Depois eu tive que passar por uma outra situação. Eu queria uma renda extra e eu pensei assim, acho que eu vou fazer sanduíche natural. Eu não sou muito boa para os doces, eu não sei fazer nem brigadeiro, aquele de enrolar, o meu fica uma maçaroca. Então, eu vou fazer os salgados, né? Eu sei fazer coxinha, eu sei fazer sanduíche natural, vou fazer sanduíche natural. Daí minha mãe fazia feira, tá? Isso eu já era gerente. Minha mãe, só que não era gerente geral, gerente alta renda. Minha mãe fazia feira todo sábado. E eu falei assim, mãe, vê quanto é que é para eu ficar numa barraquinha do lado lá e eu vender sanduíche natural. Minha mãe, sério, filha, mas você trabalha tanto, você trabalha 12 horas por dia, entra naquele banco cedo, sai daquele banco de noite, e ainda é sábado, agora você vai trabalhar, você vai, né? Assim, mãe, eu preciso de uma renda extra. Se eu conseguir ali, né, uns 300 reais ali vendendo sanduíche, 200 já tá bom. Daí minha mãe, tá bom, então vou perguntar. Minha mãe conseguiu uma barraquinha lá na feira junto, pertinho dela. Então a minha mãe vendia toalhas bordadas. Hoje em dia minha mãe não vende mais, depois que ela teve o câncer, ela não conseguiu mais voltar pra feira. E eu vendia sanduíche natural. E daí eu comecei a vender, o negócio começou a dar certo, todo mundo gostava do meu lanche, eu fazia o frango, eu lavava as alfaces, eu comprava os ingredientes, eu embrulhava, eu etiquetava, eu levava, eu colocava touca no cabelo lá na feira para vender, eu fazia a precificação. Então, no sábado, eu tava na feira vendendo sanduíche. Por quê? Porque eu precisava daqueles 200, 300 reais a mais. Então, muitas vezes a gente não faz o extra, a gente não faz o a mais por causa da vergonha, por causa do status. Ai, imagina se minhas amigas passarem aqui.
entendeu? Se vai me ver no Instagram, não vou pôr. Então, assim, você não precisa mostrar tudo que tá na tua vida, mas você não pode ter com que a vergonha te limite. Então, eu sinto falta de não ter foto, sabe, dessa época que eu não tinha Instagram ainda, né, em 2023 não, eu quando estava com 23 anos, acho que foi 2012, ainda não tinha Instagram, ou tinha, não me lembro, eu sei que eu não usava, assim, então eu não tenho fotos dessa época, sabe, mas se perguntar pra minha mãe, pra minha sogra, meu marido, eu tava lá, sábado, vendendo, e aquilo ali ajudava em casa, né, então isso é muito importante para essa mulher que está hoje sem o marido do lado, que era um pilar financeiro. É não ter vergonha, enfrentar. Eu sei vender roupa. Pega a roupa, coloca uma margem em cima e começa a vender. Não vender fiado, nem para sua melhor amiga. Só vender assim, amiga, você só vai ter o dinheiro no dia 10? Então tá bom, no dia 10 eu trago a calça, tá? Porque se outra pessoa aparecer com dinheiro, eu preciso vender para essa outra pessoa. Mas eu amei essa calça, eu vou te pagar. Mas isso aqui é minha renda agora. Eu preciso de dinheiro. Se outra pessoa vir aqui comprar essa calça no dia 7, eu vou ter que vender essa calça para ela no dia 7, depois eu acho outra calça para você e trago no dia 10. Então, tem que dar alguns nãos para as pessoas. Vou perder a amizade, vou perder... paciência, Deus vai te dar outras pessoas. Mas o que você não pode? Correr risco. Toda vez que você vende fiado, você corre risco de perder a amizade e perder o dinheiro. Então, corre um risco só, perde só a amizade, não perde dinheiro. Por quê? Se você está fazendo aquilo porque você precisa daquele recurso financeiro, não deixa a outra pessoa dar o tom para você. Você tem que dar o tom do que você precisa, lógico. Com gentileza, com amor no coração, imaginando que Jesus está do teu lado. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu falaria isso? Então não fala, eu falo. E seguindo assim, né? Eu acredito que é um momento difícil, né, para a mulher divorciada, mas tem que ser colocado várias coisas ali como estratégias para conseguir vencer essa barreira, né? E claro, pedir a graça de Deus para que ele consiga confortar o teu coração, que geralmente a mulher também está muito abalada emocionalmente, né? Na sua fala, a gente percebe que a mulher, nesse momento desafiador aí, né, na questão do divórcio, o empreendedorismo ali vai ser, na verdade, um caminho que pode conseguir superar esse desafio, né? Mas a gente sabe também que vem crescendo esse índice, como a Ana falou, de divórcio, infelizmente. Você também já trouxe aqui na sua fala que com essa consultoria, com esse trabalho das estratégias financeiras, também já resgatou, né, casamentos, relacionamentos, né, e a gente precisa que esse número cresça também, não só observar esse panorama, mas contribuir para que esse número cresça, né? Famílias restauradas, né? Isso é muito bom. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino também vem crescendo, né? Vem aumentando, mulheres assumindo aí posição de liderança, mas tem muitos desafios também dentro desse segmento empreendedor. Eu sou empreendedora, a Ana, que está aqui, também e nós sabemos quantos desafios, né, Ana? Exatamente, superamos e precisamos ainda superar. A Jenny já falou um pouquinho dos desafios que ela superou. E na sua visão, Ana, quais são os principais desafios assim que as mulheres têm enfrentado? E pode até citar um seu também. Vamos lá. Eu até, em uma última podcast, né, que teve aqui. Sim, não foi? Ana já foi nossa convidada aqui, já foi entrevistada aqui. Viu, Jenny? E aí eu até coloquei que um dos desafios, para mim, no caso, no início da minha trajetória como empreendedora, foi a maternidade, né? Porque foi o primeiro ano, né? No ano que eu iniciei a empresa, vem a maternidade um pouco complicada, né? Com alguns desafios complicados um pouco, aí você tem que se afastar. Então, ali foi um desafio grande. Eu sei que é um desafio para muitas mulheres hoje também, né? Sim. A questão da maternidade. Eu digo mais no início, né? Enquanto você está ali com a criança, com a empresa, um bebê também, né? Que é isso. E aí, pós isso também, eu acho que outra coisa que eu acredito, e os números também nos trazem isso, que é a questão financeira mesmo.
né? Até os bancos. Eu queria até perguntar aqui, aproveitar esse momento e perguntar, gente, se existe isso mesmo, porque assim, para mim, eu visualizei que existia um pouquinho no início, mas hoje os dados, né? Hoje, principalmente, últimos dados que eu lendo ali sobre o que o Sebrae nos trouxe, é que as mulheres têm uma certa dificuldade também no crédito aos bancos. Isso é real ou isso existe, né? Jennifer, me diz um pouco, fala um pouquinho para mim, porque assim, o meu desafio foi, no início também teve um certo impasse em relação a isso, né? Mas hoje ainda, depois de... meu já tem 20 anos que eu estou, né, na área, né, empreendendo. Então, hoje ainda existe essa questão, hoje ainda faz parte dos dados. Então, na verdade, Ana, existem alguns cálculos que é feito que geram rating. Cada pessoa tem um rating hoje no mercado financeiro. E quando olha-se a quantidade de ratings que tem positivos e com bons números para emprestar dinheiro e olha a liberação, o das mulheres é muito menor. Por quê? Porque nós temos ainda como pilar financeiro das famílias o homem. Então, o que acontece? Você fica 15, 20 anos casado. Só o teu marido começa ali a ter a movimentação financeira. A tua conta só entra um pouquinho de dinheiro para pagar só alguns detalhes da casa. Ou entra o teu salário e você não financia nada no teu nome e é tudo feito no nome do cônjuge, entendeu? Ou você ainda permanece casada, ainda a concentração fica tudo no nome de um. Então, o que impacta não é se o sexo feminino ou masculino, o que impacta é o histórico de movimentação que acontece. E no Brasil, a quantidade de mulheres, o histórico é muito menor. Então, a concentração está nos homens, o histórico para liberação e para aumentar essa categoria desse rating está ainda no sexo masculino, em determinadas profissões. Então, vamos supor, a gerente coloca lá, você, 35 anos, renda 10 mil reais, profissão autônoma. O banco já vai pensar 10 vezes para te liberar dinheiro, porque autônoma, o que uma autônoma faz? É muito vago. Então, quanto mais detalhe a gerente coloca e você conta para a gerente, porque às vezes a gerente quer pôr, mas se você não explicar, ela vai colocar você genericamente lá. O banco não tem como saber como que você funciona. A Ana, será que a Ana é boa pagadora? Será que a Ana paga e paga adiantado, ou ela paga atrasado, ou ela paga no dia? Será que ela usa cartão de crédito? Será que ela já fez financiamento no carro? Então, o sistema financeiro ele vai calculando todos esses detalhes, lhe geram um código, um número. E esse número solta um rating. Desse rating, ele vai dizer, para a Ana eu vou emprestar 15 mil reais em até 36 vezes com uma parcela de até tanto, entendeu? Então, ele vai te dando valores do que você pode. E você só consegue modificar isso usando o mercado financeiro. Por isso que eu comentei, né? Finanças, ele parece complexo. E, na verdade, são alguns detalhes que você precisa saber. Então, eu sempre falo para os meus clientes. Filhos, já abre a conta do filho no banco, já cria a continha para ele, já vai fazendo a movimentaçãozinha dele, porque ele vai criar um histórico bancário desde pequenininho, às vezes 6 anos. Né? A Bela, por exemplo, ela tem a conta dela desde 2 meses. Então, ela já vai criar um vínculozinho ali, ó, de sistema. Vai ser só aplicação, só investimento, mas o histórico já está fundado. Igual, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, que eu sou conjunto com a minha mãe, que a conta dela é de 91. Eu tinha 2 aninhos quando ela tinha a conta corrente dela. E ela me colocou agora não, faz uns mais de 10 anos. Ela me colocou como conta conjunta. No sistema do Banco do Brasil, ele entende que eu sou correntista daquela conta desde 91. Entendeu? Então, todo o histórico bonitinho da minha mãe, todos os detalhes. Se eu chegar lá no banco agora e falar assim, quero X mil, ele pagar em 60 vezes, eles vão me emprestar com o maior prazo, com a menor taxa. Por quê? Eles estão vendo que desde 91 eu tenho aquele históricozinho ali bom de pagadora.
tá? Então, o que acaba ocorrendo com as mulheres é isso, é não ter histórico dentro do mercado financeiro, e isso vai limitar a liberação de crédito e de novos tipos de investimentos, às vezes assim, por exemplo, fazer um investimento que ela quer montar uma franquia, e ela precisa de uma linha de crédito para comprar uma máquina, ela precisa investir em máquina. O banco às vezes não libera, porque ela não sabe se ela realmente vai conseguir pagar aquele financiamento. E o banco não quer pegar a máquina de volta para leilão, ele quer que você pague. O banco, ele quer o juro, é isso que ele quer. Então, ele quer que você devolva o dinheiro com juro, ele nunca quer pegar a casa, né? Então, eu tive, em 10 anos no banco, eu tive acho que só 2 casos que o banco foi buscar a casa do cliente, foi para leilão, né? Assim, ó, eu quero fazer a busca desse contrato que o cliente realmente não vai me pagar. Então, que o cliente teve que sair da casa, a casa foi para leilão, para quitar a dívida, né? Mas o banco não quer isso. Nenhum banco quer isso. Os bancos, eles querem que você devolva o dinheiro com juros. Então, quanto mais cedo você puder abrir a sua conta corrente num banco digital, que agora a gente tem muita facilidade, não paga tarifa, e fazer toda a tua movimentaçãozinha ali, ó, bonitinha, você já vai criando um histórico para futuramente você ter essas linhas de crédito aprovadas. Essa sua última fala, porque um outro desafio das mulheres, como a Ana mencionou dela, tem também a questão da autoconfiança. E se começar lá, né, no início, esses medos eles vão sendo mais minimizados, né? Achei interessante isso aí. Infelizmente, estamos acabando. Eu ficaria aqui ainda por muito mais tempo. Mas, Jenny, eu queria agradecer muito, muito, muito por você compartilhar toda a sua experiência. Nós sabemos que é só uma pequena fração, né? Eu sei que você tem muito mais conteúdo, muito mais bagagem, mas assim, as suas palavras certamente serviram para muitas mulheres, para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, e especialmente para dar também aquele encorajamento de entender que é possível. É um desafio, nós sabemos que realmente conseguir colocar tudo isso em prática no dia a dia, na rotina, né, Dani? Nós sabemos, mas que é possível, né? É totalmente possível. E a sua contribuição foi muito, muito, muito especial, né, Ana? Com certeza. Ah, Maria, não fale não. Eu só tenho que agradecer, né? Eu quero agradecer aqui a Laura por ter feito o convite, a você, Josana, também. Eu precisava estar aqui, eu confio e acredito nos planos de Deus. Não existe coincidência, né? Existe o planejamento de Deus, existe a providência. Então, eu precisava estar aqui nesse programa, precisava ouvir tudo o que eu ouvi, né? Quando Laura me falou, eu fiquei muito curiosa e fui estudar um pouquinho sobre a Jenny, pesquisar, e fiquei encantada com a sua história, encantada com o que você vem fazendo, pelo seu trabalho e pela sua alegria, né, por ver em seu rosto a alegria e a felicidade de estar transbordando na vida das pessoas. E tenha certeza que essa é a sua missão aqui nessa terra, de transbordar na vida das pessoas através da sua empresa, através dos ensinamentos. E hoje eu saio daqui, desse momento, com muitos insights, com muitas coisas, né, a realizar. Também tenho uma filha de 6 anos, vou correr para fazer a conta dela, né? E eu já tinha feito isso com os meus outros 2 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, mas infelizmente acabei que passando com ela, mas vou fazer isso. Entendi agora essa última pergunta minha, eu entendi o porquê, que isso me perguntava várias vezes que eu fazia essa pesquisa em relação aos desafios, eu não entendia o porquê, mas agora eu entendi também, eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse programa vão entender o porquê. Eu já fui até questionada uma vez que eu relatei sobre isso. Então, hoje nós temos essa resposta. Muito obrigada mesmo, Jenny. Continue assim, continue nesse propósito, que essa é a sua missão. Muito obrigada mesmo, e eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Show. Fica com Deus, Jenny. Muito sucesso na sua trajetória. Pode...
aqui um versículo para a gente entregar, que eu acho que Amém. quem não tem ainda a cultura de ler a Bíblia, eu recomendo, leiam a Bíblia, Perfeito. porque todas as sabedorias que a gente precisa ter estão aqui dentro, que Deus Verdade. deixou tudo já detalhadinho, e tem tantos lugares no mundo que ainda não tem a tradução da Bíblia, e nós temos uma boa tradução, então vamos lá, né? Ó, separei aqui, e eu tenho uma assistente muito abençoada também, que me ajuda, sabe? Que ela lê muito a Bíblia, também me ajuda, e a gente sempre seleciona alguns provérbios e deixa separadinho, ó. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dor. E a explicação disso, aqui na minha Bíblia, eu tenho uma aqui, ó, que ela é a Bíblia para empreendedores. Aham. Uau! Essa eu quero. Uau! Essa eu vou atrás hoje ainda. Gostei, viu? Muito bom. Ó, olha a explicação desse versículo. As riquezas que são adquiridas com a bênção do Senhor promovem resultados que são usufruídos sem incômodo algum. Então, você tem prazer naquilo que você está realmente recebendo. Então, a graça tá de uma forma para você que o dinheiro ele vai te entregar o que às vezes você quer e não vai doer tanto quanto você imagina, né? Então a graça tá aí para a gente receber. Eu acredito muito que os planos, né, do diligente, de quem está andando certinho, reto, conforme a palavra, eles são proveitosos. Então, e Deus vai apressar, né? Vai apressar para chegar aos seus resultados mais rápido, para você atingir os seus objetivos quando você está no caminho certo, de uma maneira correta, pedindo orientação de Deus. Então, eu falo para todo mundo, ó, você quer fazer isso? Então agora a gente vai orar, né? Então chega em casa, ora do teu jeitinho, fala com Deus, pede para Ele te mostrar se realmente é ali que Ele quer te levar, e vai, que daí a gente vai do teu lado caminhando junto para que você consiga alcançar esses objetivos, para que você tenha paz, para que restaure a tua família, restaure o amor no seu casamento, o amor com as pessoas que estão do nosso lado, porque é muito difícil, né? A gente dá outra face pro inimigo, né? Quando a gente, tá na Bíblia, quando, né, o amor aos inimigos, né? E tem muita gente que tá na nossa vida para nos ensinar. E eu digo que os inimigos, eles estão ali para nos ensinar a passar por um momento, às vezes, difícil, né? Então, eu desejo que, né, vocês recebam muita paz, muita alegria, que Deus abençoe muito. Foi uma alegria para mim contribuir com vocês. Se vocês precisarem de novo, tiverem outros temas, porque, ó, pode me chamar, que vai ser um prazer. Ai, que bom. Né, Bom saber. Excelente. Vamos aproveitar muito. Show. Muito bom. Obrigadão. Tá bom. Então, Beijo, meninas. Ó, e quem tiver mais dúvidas e quiser me acompanhar, lá no meu Instagram eu coloco bastante coisa. E lá no meu Instagram eu faço aula toda semana, eu entrego conteúdo novo, deixo gravado. É jenny.investforyou. Então é JENNI.invest com temudo 4U. Tá? Me acha lá no Instagram, pode me acompanhar que eu... Ai, show. que bom. Manda direct, Jenny, tal coisa, Jenny, eu quero fazer isso, Jenny, eu quero entender mais. A gente responde todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Boa, boa, Ótimo, muito excelente. bem. Então, até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Compromisso e qualidade, nosso maior diferencial. Com tecnologia de última geração e profissionais altamente capacitados. Dispomos da melhor equipe e ótimos planos para melhor lhe atender. Internet, bom dia, como posso ajudar? Vem para a JRnet, internet, sempre ao seu alcance.
Você sabe qual é o melhor roteador para sua residência? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu tenho uma residência com 2 andares. Qual seria a melhor opção de roteador para mim? A melhor opção de roteador para você hoje neste cenário seria um Deco, que é este equipamento que ele possui 3 roteadores, entre 3 e 2, para que você tenha uma melhor estabilidade, tanto de alcance como de velocidade. A cobertura dele fica entre 175 metros a 375 metros com os 3 pontos, ideal para até no máximo 150 conexões simultâneas. Velocidade suportável até de 600 MB. Vem comigo que eu te mostro na prática. É isso aí, você captou? Para sua residência, até 2 andares, com Deco. Luan, e hoje, com Wi-Fi 6, qual roteadores você indica? Olha, os roteadores que eu indico hoje é os do TP-Link, porque tem melhor performance, tem gerência, você consegue ter melhor estabilidade em questão de jogos, de acesso às redes sociais e também com amplitude também de alcance de cobertura. Também são muito ideais para casas que têm equipamentos que já são compatíveis com Wi-Fi 6. Indico também os modelos AX, modelos AX50, AX10 e AX3 da Huawei. Esses são os 3 equipamentos que eu indico que têm melhor estabilidade e melhor estabilidade de velocidade. E aí, ficou com dúvidas? Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que no próximo tutorial a gente vai estar sanando todas elas.